Olá gente, tudo bem? Aqui é Ahmed Sharara, do Sharara Design, designer egípcio, ventilador também. Vou falar um pouco sobre minha história, história da família, história do trabalho da gente aqui. O Sharara Design de família Sharara. Começou em 1920. Hoje, 2020, está fazendo hoje em dia um século da história do móveis aqui, móveis manual. E aí eu aprendi com meu avô, meu tio, meu pai. E não é todos os netos trabalham com esse trabalho, porque esse trabalho precisa uma pessoa talentosa, ele ama. E aí eu tenho muitos sobrinhos, eles não trabalham com isso. Mas quando eu comecei, quando eu tinha 5 anos, na verdade eu nasceu e aí sempre eu visitando minha família, fábrica. E aí quase todos os dias eu estou mexendo na madeira. E aí trabalhei, amei esse trabalho. Não consigo um dia acordar sem ver madeira. Sobre madeira, eu vi já muitas madeiras aqui no Brasil, madeira da Europa. Na verdade a gente usa aqui madeira europeia, porque ela é dura e macia para entalar. Ela tem esse tipo de coisas difícil achar, mas tem algumas parecidas no Brasil. A madeira faia aqui, o carvalho americano, madeira bonita, a gente consegue entalar, fazer algumas detalhes bem fininhos assim. A madeira fica dura mesmo. No primeiro, isso um parto sobre madeira, porque é parecido no Brasil. Tem madeira chama Jiquitibá, é boa, cedro também, bom, cacheta, madeira cacheta muito boa. Outra coisa, mas na verdade faia, uma madeira, até as poltronas no castelo do Luís XV, Luís XIV, na madeira faia também. Esse tipo de madeira veio da Alemanha, Romênia, alguns países assim está produzindo esse tipo de madeira. A gente compra do lá, porque a madeira egípcia aqui é deserto, não tem quase muito árvore, deserto, também calor.
fica com outro tipo de madeira. Depois a gente pega a madeira, na verdade o entelador aqui é o designer, porque ele manda o desenho para o marceneiro no papel, como assim. Isso é um desenho, isso aqui é um desenho para marceneiro, não é para entelador. Esse mesmo para entelador chega aqui, e aí veio aqui com a mesma medida assim, no meio fica assim, mais ou menos. O entelador faz isso ou faz isso, com medida certinha. Aqui também, madeira com lápis, a gente usa aqui tudo manual com lápis. E aí, depois a gente, o lápis do madeira, vocês sabem, isso é normal aqui. Um lápis para papel. Outro lápis de madeira é esse aqui. Fica mais grosso, mas esse aqui tá, na verdade eu não uso aqui, só mostrei porque esse era um presente do meu avô. Aqui, muitos anos atrás. E aí, eu estou guardando ele. Depois a gente mostra esse, por exemplo, esse para marceneiro, ele corta madeira assim. Esse marca com caneta aqui do marceneiro para ele cortar madeira. Esse era um desenho meu no papel. E aí ele faz ele assim. A primeira vez a gente faz, eu pego uma madeira quadrada, faço cortar ela assim, e aí fica fazendo todo esse entalhe. É só um traço do Butrona Luís XVI. Aqui. Todo um entalhe, assim, manual. E aí, como esse aqui tem que cobrir esse aqui. Entendeu? E aí depois a gente entala ele, ela fica assim. É esse aqui. Toma chá com a gente. Aqui na cultura egípcia, a gente toma chá bastante. Chá inglês. Por causa da cultura inglesa. No Brasil, só café. Quando você bebe chá, as pessoas acham que você está com dor do estômago. E aí, como a gente usa madeira faia? Se vocês veem aqui, por exemplo, a entalhe aqui, todo muito fininho aqui, madeira não quebra aqui, as coisas. Por causa do que? Por causa da madeira mesmo. Uma madeira muito boa. Também não tem qualidade para uma madeira, ela é bem dura. Também difícil pegar bicho, entendeu? Porque a madeira pode pegar bicho se ela não é muito seca também. Para tratar madeira, para secar madeira, esses muitos processos, e aí a gente vai mostrar depois. E aí imagina uma vez assim, aqui, total, começa a gente mandar o desenho do marceneiro assim. Fica assim, e aí depois a gente entala. Tudo isso é o trabalho do entelador. O designer. No Brasil, porque não tem... E aí quando eu trabalhei com móveis, eu já pensei sobre mudar isso, porque sempre minha família está pegando
os modelos originais do catálogo do Luís XIV, Luís XV e XVI, fazendo a mesma linha, bem feita, tudo manual. Mas a gente já tem que mudar um pouquinho, aí eu entrei, viajei para o Brasil, casei com uma brasileira. Nunca pensei eu vou visitar o Brasil um dia, mas encontrei com uma brasileira. Ela trabalha no mercado do coração também. E aí eu encontrei ela, na verdade, na internet, porque eu sempre procuro o mundo no coração, as culturas, as coisas. E aí a gente falamos, entramos no contato, e aí ficamos quase 6 dias falando, todos os dias. E aí convidei ele aqui para visitar o Egito. A gente começou a visitar, fazer contato mais perto assim. Casamos. E aí visitei o Brasil. Gostei. Um país muito linda, muito bonita, abriu meu cabeça. A única coisa estava difícil para mim, vocês vão ver agora, é o português. Porque o português é uma língua para mim muito complicada. O Brasil é outro mundo para mim, não é outro país. Fiz um trabalho lá. Peguei uma ateliê, uma coisa, para fazer algumas coisas. E aí eu fico tentando, o que é a diferença aqui do lá, eu vi, por exemplo, no meu trabalho, aqui a gente não joga qualquer peça de madeira, a gente não joga fora. Por exemplo, isso aqui na minha bancada mesmo, uma peça assim, entendeu? Uma vez assim. Pode ser, isso no Brasil não vale nada, entendeu? E aí quando eu estava andando na rua, as coisas, eu vi nas caçambas mesmo, muita madeira. Madeira boa, não é madeira... A gente aqui usa toda a madeira, porque pode ser por causa do clima, a gente... Não tem madeira, a gente valoriza mais. Os brasileiros, em todos os lugares tem árvores, tem madeira. E aí eu falei, eu vou pegar esse madeira nas caçambas, nas coisas, para reciclar. E aí comecei fazendo algumas coisas de madeira reciclável. Na verdade, fiquei um tempão, não comprei uma pedacinho da madeira, porque até meu ateliê estava cheio de madeira no lixo mesmo, nas caçambas. E aí depois eu entrei no mercado, aí já... Também não trabalho só com plástico, eu fiz algumas coisas com madeira reciclável, com coisas... Estava contemporâneo. Algumas palavras não consigo falar, tá? Eu estou tentando. E aí, depois, agora estou casado faz 9 anos. 9 anos. Em 2011. E aí, comecei aqui no meu ateliê. Essas ferramentas do entalhe aqui, todo aqui, esse não é todos, mas essas ferramentas eu preciso para entalar esse peça aqui.
Esse aqui a gente acaba para ficar igual a esse aqui. Tem algumas ferramentas, essas ferramentas aqui desde o faraó, entendeu? A gente está trabalhando como coisa manual, o faraó estava instalando com uma coisa parecida disso, não é igual esse aqui. Esse aqui só para madeira, essas ferramentas. Tem uma ferramenta aqui também, grossa. Esse grossa, difícil achar em qualquer lugar vende ferramentas. Também não é qualquer oficina ou fábrica usa isso. Isso para fazer curvas, para fazer esse tipo de trabalho aqui, entendeu? Mas todo manual. Tem algumas grossas aqui para grossa, outra mais leve aqui. Aqui um espaço para entalar madeira, desenhar madeira. Depois a gente tem alguns parceiros para pintar, para fazer folha de ouro, folha de prata. Às vezes aqui as pessoas gostam de coisa dourada, coisa brilhante. No Brasil, outro gosto. E aí, como eu vivi aqui no Brasil, eu aprendi muita coisa. Por exemplo, os brasileiros gostam de ver madeira, gostam da coisa com cor de madeira. Aqui também, mas não é a coisa dourada, mais tecido aqui mais escuro, lá mais preto. E eu caí com algumas coisas, entendeu? Não deu certo para mim quando eu comecei, porque estava do outro mundo e aí tentei fazer o que eu conheço e aí algumas coisas eu não depois aprender, entendeu? O que aprender mais também é reciclar troncos, por exemplo, troncos. Eu às vezes tenho troncos, uma peça do árvore, uma coisa assim. Esses peças fica cheio de bicho. Um dia eu estava andando no Brasil, ele estava cortando madeira, árvores para arrumar um ponte, uma coisa assim. Eu falei, eu preciso dessa madeira. E aí ele falou, não, cara, fala com o meu gerente, não posso dar. E aí eu falei para ele, eu preciso dessa madeira. Ele falou, mas não tem lei para dar para você. Eu falei, tá bom, o que você vai fazer com essa madeira? Tocar fogo nela? Fazer o quê? Uma árvore fica 80 anos ou 70 anos. A gente toca fogo nela, ela pode fica uma obra de arte, uma coisa assim. E aí, para mim, não entendo muito, mas hoje em dia, quando eu vejo um tronco, aqui ou no Egito ou no Brasil, eu levo mesmo, reciclar, fazer alguma coisa, não deixo ele assim, acabar com bichos, com coisas, porque para a gente ter uma peça de madeira mesmo, precisamos muitos anos. Também a gente tem que, não pode ficar cortando madeira para fazer um trabalho, não tem valor, não. A gente tem que usar madeira com tudo certinho, tudo para o nosso mundo. E aí a gente ficou aqui no Shavá Design, a gente não pode ficar hoje em dia trabalhando só como o faraó estava trabalhando, manual assim. E aí eu tentei melhorar essa tecnologia aqui,
E aí a gente tem uma máquina aqui, uma máquina CNC. Ou essa máquina aqui, a gente está trabalhando com ela para ela ajudar a gente. Por exemplo, ela faz a peça, a gente faz essa peça aqui no primeiro, e aí depois a gente pode arrumar ela com 3D, mas quem está fazendo isso no primeiro é o ventilador, como esse Goiva mesmo. E aí depois a gente tira a foto para ela fazer um trabalho assim, saiu assim. Mas se você vai ver a diferença, tem que entrar depois da máquina. A diferença é bem grande. Para quem entende trabalho, aqui bem diferente do que aqui. Depois a gente pega do máquina aqui, com Goiva mesmo, para arrumar ela, para ficar com todos os detalhes assim. E aí eu, na verdade, eu fiz esse vídeo, depois o dia acabou porque não posso, fica com muito barulho assim. Só tenho aqui meu irmão, Arthur, ele está trabalhando comigo aqui, ele está arrumando esse parte da máquina, ele está cuidando desse parte, eu cuido do parte manual mesmo, porque eu desenho, eu faço a primeira coisa, e ele produzindo aqui. Abdulrahman Sharara aqui. E aí esse meu irmão mais novo, eu sou mais velho dos meus irmãos, tem também o Sam Sharara, mas ele mexe com parte no computador mesmo, para fazer uma conexão do meu trabalho para o trabalho do Abdo, para conseguir a máquina ler os detalhes. O Abdo mesmo está aqui comigo, arrumando esse trabalho. Também o que é diferente das madeiras, tem madeiras a gente pode fazer curvas só, ou tem madeiras a gente pode entalar. Todas as madeiras, por exemplo, esse aqui é uma madeira egípcia aqui, mas a gente não pode fazer nessa madeira esse entalhe, entendeu? Porque essa madeira aqui, as fibras dela ficam mais distante, entendeu? Até ela fica leve. Por causa do quê? Porque a árvore nasceu num lugar tem calor, e ela fica cheia de água, entendeu? Para ela fica guardando água dentro. Aqui, madeira faia fica no lugar frio, as fibras ficam muito pertinho das outras, a madeira fica pesada, também cheia, entendeu? Mas esse trabalho aqui, por exemplo, esse tipo de madeira, a gente está fazendo algumas coisas assim. Não tem muito entalhe, mas tem mais curvas, entendeu? Aqui, por exemplo, algumas curvas. Depois a gente vai lembrar esse aqui manual, entendeu? Para ter um bicho aqui. Esse, não sei o nome dele no português, na verdade eu esqueci, mas ele não é boco, ele tem essas coisinhas aqui, não sei. Também, por exemplo,
para ficar entelador mesmo, no primeiro, como você pode arrumar uma ferramenta? A gente arrumar a ferramenta aqui como antigamente com uma pedra, vendo montanha mesmo, esse pedra para arrumar as ferramentas, como fica assim. Tem ferramentas diferentes aqui. Para todos os desenhos vocês verem aqui, por exemplo, todos aqui, a gente tem que usar tendo uma ferramenta certinha aqui com os tamanhos dele, entendeu? Algum grande, algum assim. Veio daqui até, por exemplo, assim, assim, assim. Chega até assim. Isso até isso. Por exemplo, aqui, para vocês imaginar, ele vê assim, assim, entendeu? Como esse assim, esse faz, ajuda a gente como uma coisa, esse não pode, esse grande para a gente. O até chegar até esse tamanho aqui, esse que assim, eu tenho uma coisa aqui, no árabe, na verdade, significa unha, entendeu? Fica um mais longo assim, outro mais assim, cada um, entendeu? Agora, se a gente vai fazer uma estátua, uma coisa, cada desenho lá que você faz, vai ter uma coisa, cabe aqui bem direitinho, entendeu? Se a gente vai trabalhar, por exemplo, se é um ventilador, tem mais ou menos 70 peças. Olha esse aqui, também bem redondinho aqui. Uma peça assim, você tem que focar nisso. E aí quando eu trabalhei com no Brasil, sempre a gente trabalha, mas com porta fechada. Eu estava com um ateliê mais ou menos na rua. E aí se eu vou fazer um entalhe assim, pegar assim, ficar procurando assim, passou uma pessoa, olhei assim, ou uma mulher, né? Entendeu? Porque é coisas difíceis. Eu perdo o foco, entendeu? E eu sempre estava trabalhando como uma porta meio fechada assim. Todo mundo fica curioso. O que é isso? O homem árabe está entrando aqui, trabalhando como uma porta fechada aí, e todo mundo também não estava falando português, mas graças a Deus eu tenho alguns vizinhos estava falando inglês, e aí quando chegar uma pessoa, por exemplo, com conta de luz, conta da água, uma coisa assim, eu não consegui falar nada. Se eles não trabalhar, me ajudar com isso, a coisa estava bem complicada. Até não estava conseguindo falar obrigado. Eu entrei no Brasil, não consegui falar obrigado. Perguntei uma vez para minha esposa como está shukran. Shukran no árabe, o thank you significa obrigado. E aí a mulher falou obrigada. E eu fiquei algumas meses falando obrigada. Até um amigo meu falou, não, você é homem, fala obrigado. Muitas histórias, muitas coisas
E aí a gente está falando assim, mas vamos falar mais. É, muito obrigado para vocês, com tudo bom. Espero que vocês gostam de algumas dicas. Muito obrigado. Salam. Salam.